Bem, muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem nessa segunda parte do nosso FIS Talks com José Carlos Fellner, presidente da GSK, uma das maiores indústrias de farma do mundo e no Brasil, uma das principais delas aqui. Já tivemos uma entrevista muito agradável na primeira parte da nossa conversa. Eu tenho certeza absoluta que vocês gostaram e vão gostar ainda mais agora, porque nós vamos conversar sobre vários assuntos. Agora, nós vamos focar a nossa conversa na saúde, no mundo, no Brasil, no momento atual. E eu já começo perguntando ao nosso José Carlos Fellner como é que foi a organização da GSK para fazer esse enfrentamento da pandemia de Covid, que todos sofreram muito. Eu imagino que a indústria farmacêutica, por conta de dificuldade de insumos, enfim, a logística de distribuição, tudo isso deve ter sido muito complexo para ser organizado. E eu sei que a GSK tem um mantra que eles interno em todo mundo, que é um passo de cada vez. É assim que a GSK sempre pensa em fazer as coisas e organizar de uma forma metodológica. E aí eu pediria ao nosso José Carlos Fellner que pudesse nos dizer como que a GSK se organizou para o enfrentamento da pandemia da Covid aqui no país. José, nós estamos aqui agora em novembro, vai fazer 113 anos, né, no Rio de Janeiro, que a GSK está, né? Uma das empresas multinacionais de saúde mais longevas aqui. Mas, enfim, é bem assim, passo a passo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um DNA de bastante inovação. Normalmente, as grandes empresas são bastante inovadoras até o momento que registra o produto. Na comercialização, essa inovação um pouco se perde. A complexidade matricial de uma empresa multinacional em mais de 160 países, um portfólio enorme, ela acaba engessando. Então, assim que eu assumi, um dos objetivos é empresa sólida em processo, em governança, etc., sem redução desse foco, mas trazendo inovação também. Então, a preparação para o Covid, sem a gente saber que aconteceu o Covid, ela começou, na verdade, muito forte, já no final de 2017, início de 2018, né? Então, por exemplo, a gente inaugurou... Bom, para começar, as eleições de 2018 estavam ali polarizadas, né? Entre dois candidatos com linhas políticas diferentes, econômicas e tal. A gente não esperou as eleições para começar os investimentos fortes. Então, quando eu assumi aqui, sendo local, da organização local, foi a primeira vez em muitos anos que alguém da organização local assumiu como presidente, sempre eram estrangeiros, e o mandato que eu recebi para uma transformação que a GSK está passando no mundo inteiro era de acelerar essa organização, criar mais vida, tomar mais risco, investir, fazer propostas de investimento. Então, a gente aprovou em 2018 um investimento muito forte aqui, muito antes das eleições serem... Eu me lembro que apresentando o plano de investimento para aprovação global, porque a GSK Brasil ela está entre as 10 principais operações da GSK e é a número 1 nos mercados emergentes. Então, eu tenho duas subordinações, vamos dizer assim, né? Eu tenho meu chefe, que fica em Singapura, o líder de mercados emergentes, mas, por ser uma das que chamam Tier 1, a gente está entre as 10 principais, também a área global faz uma supervisão quase que direta, né? Enfim, então o desafio nos apresente um plano de investimento para a gente acelerar a GSK no Brasil, tornarmos uma multinacional rápida, de crescimento rápido, e a gente definiu que ia dobrar o negócio em 5 anos. Aí a gente precisava de inovação, velocidade, mas para ter velocidade precisava inovar, simplificar processos, automatizar. Então, a gente começou, na verdade, em 2018, com algumas ações paralelas. Apresentei um plano de investimento logo assim que eu assumi, 2 meses depois, e, embora não esperasse, o nosso board aprovou isso em julho, muito antes das eleições. Então, a pergunta que, quando eu estava apresentando, falou:
Mas e se o novo presidente, o novo governo não criar condições para crescimento? Mas não tem problema, nós estamos fazendo um plano de investimento de 3 a 5 anos, a gente reorganiza os investimentos. Mas vamos começar logo, se a gente vai começar, para que esperar para 2019? Então vamos começar logo. E eles aprovaram, sabe? Uma confiança no Brasil grande. Nós estamos aqui há mais de 100 anos, né? 112 anos, e tendo alguém da organização local aqui à frente, eles entenderam que o Brasil faz parte esses ciclos que a gente tem, uma certa volatilidade. Mas quando você olha na linha do tempo, vale a pena sempre investir no Brasil. Então, em primeiro lugar, eu tenho vendido sempre isso. Não foquem no curto prazo. O Brasil é feito de ciclos, de uma certa volatilidade. Olhem em pedaços de 10 anos móveis e vocês vão ver que sempre vale a pena investir no Brasil. Então, fizemos investimentos fortes na área comercial e tudo mais, mas também em tecnologia. Então, já em 2018, a gente inaugurou um centro logístico de distribuição no Rio de Janeiro, extremamente moderno, um dos 4 mais modernos que a GSK tem no mundo, automatizados e tal. Sem saber que vinha Covid. Em 3 meses, a gente certificou todo mundo aqui dentro, acabou o papel. Então, fizemos o plano. Em dezembro de 2018, não havia mais assinaturas em papel aqui dentro, tudo digitalizado. Nesse ano também, 2018, a gente implementou uma política de empregador moderno, flexibilidade de horário, dentro de um determinado limite, claro, e as posições de trabalho, aqui a gente trabalha com espaço aberto, só atendia 80% da nossa população nos escritórios, o que significava que cada um de nós tinha que trabalhar pelo menos um dia de casa, né? Fora do escritório. Então, a tecnologia toda foi desenvolvida para isso, para quê? Então, em 2018, dezembro de 2018, já não se assinava mais nada que não fosse eletronicamente. A gente todos nós éramos estimulados a pelo menos um dia fora de casa, fora do escritório, trabalhar de casa. Fora isso, a gente implementou um programa de inovação, fizemos uma chamada mundial, global de startups, 209 startups do mundo inteiro responderam à nossa chamada para resolver soluções de tecnologia, de processo, para simplificar, aumentar a velocidade, aumentar a segurança e deixar para os humanos aqui dentro as tarefas mais complexas intelectualmente e automatizar tudo aquilo que os robôs, que hoje em dia aprendem muito rápido, pudessem fazer, como, por exemplo, call center, né? Em que hoje mais de 94% da resposta, seja da nossa força de vendas externa, cliente e tal, é respondida por um robô chamado Jéssica, uma ruiva, porque as cores da Jéssica são laranja. Ela tem figura, é uma robô ruiva, Jéssica, né? Tem a ver com Jéssica. E ela, se você ligar e para o call center, ela vai responder, ela é interativa, enfim, cada vez ela responde mais coisas. Desde dúvidas sobre plano de saúde até sobre um processo fiscal qualquer, etc. Então, tudo isso aconteceu muito rápido, uma mudança de cultura dos diretores também, né? Então, a gente tinha 5 reuniões de governança por mês, eram 5 dias úteis dedicados a reuniões de processos, governança, tudo num dia só, olhar para fora, vamos aprender, deixar de nos relacionar só na indústria farmacêutica. Então, hoje, 2/3 dos nossos diretores não vieram da indústria farmacêutica, vieram de outras indústrias. Os nossos benchmarks não são na indústria farmacêutica, são sempre de fora. Enfim, com tudo isso, essas instruções implementadas ao longo de 2019, a gente cresceu, fomos a multinacional que mais cresceu, ou das que mais cresceu em 2019, final de 2018, já éramos uma das que mais crescia. Hoje a gente é um negócio que é 50% maior do que a gente fechou em 2017, vamos dobrar até 2023. Então, nessa aceleração toda, 2019 é um ano fantástico, a liderança que a gente tem absoluta em vacinas. 2/3 das vacinas distribuídas no Brasil, usadas no Brasil, têm origem na GSK. São, a cada segundo, 3 brasileiros têm uma vacina administrada. São dos 19 antigos no Programa Nacional de Imunização, 13 têm origem na GSK através de alianças estratégicas, a produção local, etc. O mercado privado também. Temos mais de 60% de market share. Em HIV, a gente é líder,
quase 50% dos pacientes usando uma medicação anti-HIV, antirretroviral, usam um produto da GSK Vive. Na área respiratória, temos há 50 anos, somos também líderes com o portfólio mais completo da área respiratória, quando você soma tudo. São 60 unidades por minuto sendo utilizadas pela população brasileira. Enfim, temos a área do sistema nervoso central, tem tudo isso. Agora lançamos a oncologia no meio da Covid. Mas para falar de Covid, chegou Covid em março, né? 14 de março, se não estou enganado, todo mundo para casa, escritório fechado. Veja você que em dezembro, com tanta mudança nos nossos processos, sistemas e tal, eu tinha pedido aos diretores que a gente fizesse uma simulação de algum tipo de catástrofe, desde a invasão de hackers, ou a queda de um avião aqui, ou uma catástrofe climática. Falei, cara, vamos testar para ver se essa empresa trabalha sem ninguém aqui dentro e consegue operar seus sistemas vitais. Em dezembro de 2019, José. Então, depois de tantas mudanças tecnológicas, de rotinas, fizemos a primeira simulação na vida real para ver se os funcionários conseguiam receber salário em dia, se a gente conseguia pagar fornecedor, se conseguia a logística funcionar remota. E fizemos aí durante uma semana uma operação de absoluto lockdown, ninguém operando diretamente, para ver o que acontecia com a empresa. Funcionou super bem, pequenos ajustes que fizemos, é o que a gente chama de BCP, Business Continuity Plan. A operação funcionou, sobreviveu a essa catástrofe simulada, mas na vida real a gente estava fora mesmo. Os sistemas todos funcionaram. 14 de março, José, vem o lockdown. Então, eu precisei contar isso para você entender por que a gente não sofreu tanto assim. Estávamos prontos para ir para casa. José. Tivemos dificuldade, sim. A gente manteve aqui na fábrica, no Rio, o essencial trabalhando com todas as medidas de proteção, porque a gente não podia faltar com o abastecimento dos nossos medicamentos e vacinas. A nossa logística se tornou bastante complicada, como você imagina. A gente entrega milhões de doses por mês, muitos milhões de doses por mês de vacinas para os nossos parceiros Fiocruz, Funed, Butantan, semi-acabadas. Então, conseguir charters da Europa para cá foi um pandemônio, mas isso também estava no nosso plano de contingência, então a gente já tinha uma série de opções de charters para funcionar, inclusive no Brasil, né? Através do trabalho colaborativo, então, vários táxis aéreos a gente contratou para entregar vacinas aí em estados longínquos, remotos, compartilhando carga com outras cargas perecíveis e tal, para conseguir não causar nenhum dano no abastecimento. Custou caro. As nossas pessoas passaram muito bem por isso, estamos agora voltando para o escritório. Não temos um dia D para voltar. Então, passamos por tudo isso. Não precisamos demitir ninguém, a gente não reduziu o salário de ninguém, não suspendemos contratos, a gente adiantou pagamentos de pequenos fornecedores. Se eu não me engano, foram quase 70 fornecedores pequenos, a gente adiantou os pagamentos deles dos 2 meses seguintes, se eu não estou enganado, para evitar que eles quebrassem, né? É o nosso ecossistema, né? E fizemos várias doações de álcool, transformamos uma das nossas linhas para produzir álcool, foram 60 mil unidades de álcool que foram doadas para o Estado, para hospitais do Estado, para emergência, para comunidades ali de Manguinhos e tal, perto da Fiocruz, em colaboração com a Fiocruz, porque as pessoas não tinham nem acesso a direito a água e sabão para fazer a higiene das mãos, que era recomendada. Então, pelo menos o álcool era a solução mais fácil. Então, a gente produziu o álcool e usamos esse álcool aqui também. E, claro, tivemos um impacto no nosso negócio, mas a GSK olha sempre a longo prazo. Então, nós não reduzimos o investimento, tivemos que fazer ajustes de alvos de investimento, do mix de investimento. E agora, o mês passado, a gente acabou de montar, todo mundo funcionando, remoto, mas funcionando, fisicamente funcionando, a nossa unidade de oncologia, e de produtos da área imunológica de alta complexidade, que é o nosso futuro portfólio. Está a unidade aí funcionando, apesar
da crise. Claro que a gente teve impacto, como, por exemplo, nos antibióticos que a gente vende, menor circulação de vírus, menor caso de infecção, graças a Deus. Não estou triste por vender menos na área de antibióticos e antialérgicos, por exemplo. Isso é bom. Então, é dessa maneira que a gente passou pelo Covid, refizemos nossos planos e acabei de receber, a semana passada, o sinal verde para a gente fazer novos investimentos. Vamos contratar mais pessoas, temos investimentos maiores do que o ano passado e maiores que o 2019. Temos uma credibilidade grande da organização no Brasil, na Oportunidade Brasil. Eu acho esse relato absolutamente espetacular, porque mostra, primeiro, um pouco de sorte também, né? Tem que ter também sorte. Além disso, tem que saber planejar as coisas. Eu acho que a GSK está mostrando um case de planejamento estratégico que mostra que a gente tem que estar preocupado com eventuais situações contingenciais. E isso revela o excepcional executivo que eu estou tendo a honra e o prazer de entrevistar hoje, porque isto não é o habitual na gestão empresarial brasileira. Eu acho que nós temos que desdobrar essa nossa conversa, com toda sinceridade, para um encontro de planejamento, de organização, de método, porque isso nós precisamos implantar mais no Brasil, sabe, Fellner? Eu tenho o sentimento que, se a gente pudesse tentar uma organização com uma voz de comando assim, bastante clara, transparente, que acolha as pessoas, que tente contribuir colaborativamente um com o outro, acaba construindo isso que vocês fizeram. Vocês previram, com alguns meses de antecedência, uma situação absolutamente imprevista no mundo inteiro. E, por isso, conseguiram superar a crise, com todas as dificuldades, obviamente, e ela gera de uma maneira muito adequada. Agora, tem uma curiosidade que eu gostaria de esclarecer. A GSK é a fusão da Glaxo com a SmithKline. O DNA de imunobiológico é da SmithKline, ou é da Glaxo, ou é de ambas? Não, é da SmithKline Beecham. Tanto que agora, em 22, nós vamos nos transformar numa só companhia, uma companhia biofarmacêutica, porque nós éramos duas companhias. Tínhamos, até hoje, as nossas contas são separadas. Nós temos a área de biológicos, então eu trabalho com dois PNs, é como se gerenciasse duas companhias que fazem parte do mesmo grupo econômico. Então, a capital das vacinas é Bélgica, a capital, uma parte americana, mas a central, o CEO global fica em Londres, né? Mas veio de vacinas, veio da SmithKline Beecham. E como é que está a questão da vacina para a Covid? Eu sei que vocês fizeram uma parceria com o grupo francês Sanofi, que estão aí também em desenvolvimento de uma vacina para a Covid. Essa coisa está indo bem, Fellner? Como é que está indo a vacina? Está indo super bem. José, essa é uma conversa bastante polêmica, tá? Então, com todo respeito a outras companhias farmacêuticas, mas não tem certo ou errado. Tem uma questão de posicionamento. A GSK é a líder global em vacinas, né? Várias companhias dizem que são líderes, mas a liderança em vacina não se mede pelo faturamento, se mede, mas também somos líderes no faturamento, mas se mede pelo tamanho do portfólio. Nós temos mais de 30 vacinas desenvolvidas e temos mais 15 em desenvolvimento para outras doenças preveníveis por vacinas, tá? Então, é o maior portfólio. 80% das nossas, e aqui vem um dado importante que você vai entender por que a estratégia é diferente da GSK. Nós somos o principal parceiro da Fundação Bill e Melinda Gates, da OMS, para a vacina, que é considerada a melhor solução de saúde depois da água potável. Nós ajudamos aqui o Brasil com essa participação gigantesca, há mais de 30 anos que a gente faz colaborações com a Fiocruz. A polio, aquela vacina da Gotinha, do Zé Gotinha, é da GSK, veio da GSK e continua vindo, desde 85.
Então, temos uma longa história aqui que ajudou o governo brasileiro a reduzir a mortalidade em 77%. 80% do que a gente produz globalmente vai para países em desenvolvimento, em parcerias com programas públicos de saúde. Não só a PNI aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, África, enfim, temos vários. E agora fazemos parte do COVAX, que é essa organização para dispor de vacinas para controle da pandemia global. Nós não somos novos nisso. Em 2010, na pandemia de gripe aviária, lembra da H1N1? Nós fomos o principal supridor do governo brasileiro, com mais de 40 milhões de doses. Em poucas semanas, a gente trouxe muitos milhões de doses em vários voos charters, que era uma ponte aérea trazendo vacina. E nós não tivemos grandes problemas da pandemia aqui, porque o Ministério da Saúde conseguiu debelar a tempo e hora, e nós fomos o principal fornecedor. O que faz a diferença? Nós estamos fora, eu já declarei isso em várias entrevistas, nós não estamos correndo para sermos os primeiros. Por quê? Porque é impossível ser o primeiro e adicionando valor global. Uma vacina pandêmica que realmente mude o curso de uma pandemia, porque pandemia é uma coisa global, não é de país. Não adianta você imunizar um país e outros continuarem com a doença, porque a contaminação vai continuar. Não adianta você desenvolver uma vacina que você não tenha quantidade, potencialmente, tenha capacidade industrial de produzir. E não adianta uma tecnologia que seja ou arriscada, porque não foi suficientemente testada, ou uma tecnologia que torne essa vacina cara demais. Porque temos que pensar que temos países que não podem pagar, simplesmente. E também não adianta uma tecnologia que seja difícil de ser reproduzida e aí que não tenha sinergia. O que eu digo com sinergia? Quando você tem uma tecnologia completamente nova, você vai fazer uma fábrica para produzir a vacina para aquela pandemia. Vacinou todo mundo, controlou a pandemia, e aí você faz o que com aquela fábrica? Que custou centenas de milhões. Para produzir não sei quantos milhões de doses, você faz o quê? Então, a tecnologia tem que conversar com plataformas tecnológicas já existentes. Uma para que você possa usar a sua instalação fabril para alimentar o mundo nas quantidades necessárias, e outra para que você depois não tenha que desmobilizar isso e jogar dinheiro fora. Porque essa pergunta tem que ser respondida, e alguém vai pagar por isso. A esse custo, alguém vai pagar. Depois, você fica com um monstro e tal. Então, de novo, não é uma crítica de certo ou errado, é o posicionamento da GSK. Estamos fora da corrida pela ser a primeira vacina. A gente se associou, nós temos 13 unidades de produção de vacina espalhadas por vários continentes, uma capacidade brutal de produção de vacina. Por conta desse portfólio que eu falei, nós temos uma diversidade de tecnologias de produção de vacinas enorme e nos associamos à Sanofi, que também é um player dos mais tradicionais, depois da GSK, em produção de vacinas. Ambos temos uma plataforma industrial espalhada por vários continentes, porque você tem que pensar na logística de vacina. Ambos temos diversidade tecnológica. Então, a gente combinou que vamos nos associar. O que nós temos de diferencial que é único? Um sistema de adjuvante. O adjuvante é o elemento que vai na formulação da vacina, que tradicionalmente é hidróxido de alumínio, nesse caso é um sistema específico desenvolvido pela GSK, que já foi utilizado na vacina pandêmica 2010. Esse adjuvante faz com que você estimule mais o sistema imunológico, que a proteção se sustente por mais tempo, para evitar revacinações, tanto quanto possível, porque isso também, logisticamente, no caso de uma pandemia, é muito difícil de operar. E também faz com que, com menos antígeno, que é o elemento protetor, você tenha o mesmo resultado. Ou seja, você pode, muitas vezes, até triplicar a sua capacidade industrial usando menos antígeno por dose, logo você não precisa produzir tanto antígeno para ter quantidades grandes. Dito isso, a gente está com uma tecnologia bastante conhecida. O trabalho na proteína S é o trabalho que a Sanofi está fazendo, que é do antígeno, e nós estamos trabalhando na formulação, no complemento da formulação com adjuvante, que é o único, já se revelou o melhor adjuvante pandêmico para uma vacina pandêmica.
Nós dois vamos desenvolver essa vacina e ambos vamos usar nossa plataforma industrial gigante para produzir pelo menos 2 bilhões de doses na primeira onda a partir do segundo semestre. E nós estamos no COVAX. Embora a gente tenha feito acordos em um ou outro país, mas estamos no COVAX. A prioridade é fazer parte do consórcio de vacinas global, orientado pela Organização Mundial de Saúde, porque a pandemia ela precisa ser resolvida de forma global por um órgão neutro que consiga olhar para as prioridades de maneira igualitária. Onde está o pico de epidemiologia, onde está o pico da doença, quais são as pessoas que devem receber melhor vacina. Ficou claro como a Jéssica... Muito claro, Felner. Meus parabéns pela nossa conversa. Estamos chegando ao fim, mas eu gostaria apenas, para concluir, que você pudesse, como um executivo muito experiente, como um brasileiro de adoção, mas que é brasileiro de coração. Sou de coração. Eu sei disso. E a gente tem visto tanta controvérsia, tantos sinais trocados, tanta confusão entre as pessoas, até mesmo na questão da vacina. O que você recomendaria se você fosse o nosso dirigente maior, ou que fosse uma pessoa capaz de dar uma recomendação global para o povo brasileiro? O que você recomendaria para que a gente mitigasse um pouco essas nossas dificuldades de entender um ao outro? Olha, número um, cara, simplesmente olhe para o outro como um outro ser humano igual a você. Pronto. O resto não importa. O que importa é olhe para o outro e identifique um ser humano. É um irmão seu, geneticamente falando. Nós somos irmãos gêmeos, né? Preste atenção apenas naquilo que são valores universais de ética. Se esse outro ser humano se comporta dentro do que você considera aceitável eticamente, brigando pela sua individualidade, mas levando em consideração a coletividade, ele tem que ser seu melhor amigo, né? E junte esforços e viva junto e sinergicamente. E quanto à vacina, gente, vamos deixar a discussão de qual é a melhor vacina e tal para os cientistas. Nem mídia, nem nós leigos temos a menor condição de ter um olhar crítico suficiente para avaliar a vacina. Número 2, nós temos a Anvisa. A nossa agência regulatória é uma das maiores especialistas em vacinas que nós temos no mundo, reconhecida no mundo. Ela não é inferior ao EMA ou ao FDA. Então, vamos confiar na Anvisa. Quando for apropriado, se os dados de qualquer vacina são fortes o suficiente, a Anvisa vai aprovar ou não vai aprovar. Nós somos leigos, não somos jornalistas, de novo, não somos nós que temos que ficar discutindo se deve vacinar, se não deve vacinar. Deixa isso para quem é especialista, cientista, sabe interpretar dado, né? E vamos confiar na Anvisa, que é uma agência regulatória madura, adulta, independente, e ela vai decidir qual é a melhor vacina e os cientistas vão recomendar. E vamos preocupar agora é o seguinte, vamos trabalhar, remotamente ou não, vamos gerar riqueza, vamos gerar emprego para o nosso país, vamos esquecer, no momento da crise, de ideologia política, de diferenças raciais, religiosas, étnicas ou de gênero. No momento de uma crise, somos todos seres humanos brasileiros, temos que produzir riqueza para a gente viver bem com as nossas famílias, nossos amigos. Essas são as minhas palavras. Muito nisso que eu foco, José. Muito obrigado, José Carlos Felner, presidente da GSK, pela gentileza de ceder o seu tempo, o seu conhecimento, os seus saberes para compartilhar com todos nós. Foi uma honra e um prazer inenarrável estar com você. Eu tenho certeza que todos e todas que nos ouvem e nos veem concordam comigo. Muito obrigado e até o próximo FIS Talks. Obrigado, José. Foi um privilégio. Um abraço.